Bem-vindos ao canal Quem Sabe. Hoje eu tô com uma presença aqui sensacional, a César do Lab 245. Ela vai se apresentar, para vocês e vocês vão conhecer um pouquinho da história dela, um pouquinho das coisas que ela faz, para a gente falar muito sobre o Rio de Janeiro, sobre o empreendedorismo, sobre startups, sobre inovação. Por favor, se apresente para o nosso pessoal que está vendo a gente aí agora. Obrigada, Marcos Mendonça, obrigada pelo convite, muito feliz. Então, eu sou uma coroa, né? Tenho 54 anos e eu sou engenheira mecânica, né? Me formei na UFRJ e fui fazendo o meu mestrado foi rapidinho, porque eu tive uma ideia bacana, fiz um trabalho legal. Depois eu fiz meu doutorado e todo esse meu trabalho na universidade, ele foi ligado com algoritmos. Eu gosto de falar essas coisas porque em 84, quando eu entrei na faculdade, não tinha software, tinha programa. Mas software, aquela coisa assim, que você bota num micro, né, que um PC, no computador pessoal, isso não existia. E foi durante esse meu período da faculdade que a coisa aconteceu. Então, aquela coisa de saudosismo, de antigamente, né? Bem, e aí a gente trabalhava com algoritmos e eu saí, fiz doutorado em engenharia nuclear e fui para a França. E na França, em 94, eu fui trabalhar no laboratório de visão artificial. Então parece uma coisa assim nova, né? Visão artificial mesmo, assim, enxergar através de câmera, computador, algoritmo, encontrar as coisas. Mas há 30 anos, não, 25 anos atrás, 26, já tinha isso. Tinha isso na prática, assim. Existia resultados práticos de trabalhos de visão artificial. Mas eram pesquisa, né? A gente fala pesquisa, desenvolvimento, não era uma inovação. Depois a gente vai falar por quê que não era inovação. Mas eu tinha essa aflição, eu queria fazer uma inovação. Então, eu voltei para o Brasil. No Brasil, eu comecei a trabalhar numa empresa que era especialista em inteligência artificial. O nome da empresa era esse, SMA Inteligência Artificial. Era uma empresa comercial, não era de pesquisa e desenvolvimento, não. Eles revendiam software americano. E, no caso, eu trabalhei num departamento dessa empresa que trabalhava com gestão de documentos e workflow. E nessa brincadeira eu conheci um mercado interessantíssimo de gente que queria compartilhar informação, que queria processar isso, que queria automatizar processos de trabalho. E em 96 eu abri a Lab 245. Então a Lab 245 tem 24 anos, né? Foi um período muito interessante que eu trabalhei nessa empresa. Fui aos Estados Unidos, conheci lá o trabalho deles lá do Colorado Springs. Colorado Springs, em Colorado, né? E eu segui o caminho. E nessa história, nesse percurso da Lab 245, muita história, muita coisa, bem estilo startup atual. Então, o pessoal fala, mas antigamente as empresas eram diferentes, você começava, abria um escritório, seu pai pagava o escritório para você, era uma coisa familiar. Não teve isso comigo. Eu abri meu escritório, a prefeitura aqui do Rio de Janeiro tinha a opção de você abrir um escritório dentro de casa para uma empresa nascente, então isso já existia. Então eu montei minha sede em casa. Assim que eu comecei os meus clientes, através de consultoria, eu fui para um escritório do centro da cidade, no edifício Avenida Central. E fui conquistando meus clientes, fazendo mala direta na ocasião com carta. Que nem todo mundo tinha e-mail, eu tinha, mas os outros não tinham, não adiantava nada, só eu tinha, né? Verdade. E as coisas foram assim. Então é interessante a gente pensar como é que foi uma startup há 25 anos atrás, quase. Como é que ela trabalhava, como era a dinâmica, e ver quais eram os maiores desafios. E passado esse tempo todo, ano retrasado, eu fui eleita presidente da CESP Rio de Janeiro, pelo biênio de 2019 e 2020. E achei um trabalho muito bacana, porque
tem a ver com aquele trabalho da universidade. Quer dizer, eu fazia de pesquisa e desenvolvimento, mas eu queria inovar. O que significa isso? Eu queria botar no mercado os produtos, o produto da minha pesquisa, eu queria que fosse concreto. E, nesse momento, na CESPRO, é algo semelhante, porque eu tenho ideias, eu acredito que a sociedade tem muito a acrescentar ao país. Então, antes eu achava que a pesquisa podia acrescentar uma empresa e ao consumidor. Hoje eu acredito em algo maior, que acredito que o grupo, a união, não uma pessoa individual, mas a união das empresas tem muito a contribuir para a transformação do Brasil. E o Brasil precisa de tecnologia. A gente não pode viver só de agronegócio, exploração mineral. Isso é tão antigo. Eu concordo. Lembra que você falou hoje de manhã? Eu estava até o Paulo Bandeira comentou e tudo, não me lembro. Né? Realmente, a gente lembra, na época de Getúlio, a Getúlio pensou em transformar isso aqui numa potência agrícola. Né? A gente lembrar um pouquinho, botar um pouquinho na história lá atrás do Brasil, na época da ditadura de Getúlio Vargas, ele queria transformar o Brasil numa potência agrícola. Ele tinha tudo para ser o grande alimentador do mundo, né? Porque naquela época era o que tinha de vantagem. Hoje, a gente não pode só pensar em ser uma potência agrícola. A gente até tem capacidade, tem terra, tem território para isso, mas temos território para muito mais. Né? A gente tem território para ser mais inovador. Eu conversei com um advogado agora, num bate-papo no Face. Face é muito gostoso para a gente discutir um monte de bate-papo, né, Maria? Verdade. A gente discute, às vezes, bastante coisa interessante lá dentro. E numa desconversa, ele estava falando que a OAB São Paulo, por exemplo, está reclamando da digitalização de todos os processos. Porque parece que foi dada uma lei em São Paulo, não sei, não conheço o teor da lei em tudo. Eu só ouvi esse bate-papo hoje, onde seriam digitalizar todos os processos. E tudo viraria digital. Ou seja, todos os processos iriam para a cloud. Temos tem um decreto, foi até do próprio Bolsonaro. Sim. Bolsonaro publicou um decreto autorizando a digitalização de todos os documentos. É bem interessante isso. Sim, eu estava falando pro advogado, eu tenho um advogado, inclusive é um senhor, ele estava comentando comigo, mas que isso vai tirar o direito de defesa? Isso vai ser... Não! Você vai garantir, por exemplo, que uma IA, por exemplo, da vida, possa começar a ler os processos e começar a verificar aqueles que estão pendentes há muito tempo e começar a fazer com que a coisa... Sem dúvida, agiliza muito, né? O advogado da sua casa pode pegar um processo, abrir o processo e conseguir identificar os dados e atender a vários ao mesmo tempo, se duvidar, né? Tudo é mais rápido, mais preciso, né? Você pode conferir. Lógico que tem detalhes que a gente vai sofrer, né? Sim. Quer dizer, no momento que você tem um decreto que diz que você pode digitalizar e que desde que não seja um relacionamento com o governo, você pode especificar como, as pessoas podem relaxar. O fato de você ter a liberdade de descobrir como não significa que você deve fazer de qualquer jeito. Sim, de qualquer forma, né? E aí, logicamente, a lei permite, mas se você faz uma digitalização que acaba não tendo qualidade suficiente para um juiz no futuro avaliar, você vai perder. Sim, aquilo ali fica no limbo, né? Vai para o espaço, né? Fica no limbo. Então, tudo tem o seu detalhe, mas é um avanço, eu acredito, muito grande. Sim, é que negócio. O cara perguntou, mas o Brasil é um país pobre, o Brasil é um país não sei o quê. Eu falei, por que a gente não pode ser o pioneiro nisso? Por que a gente não pode tirar o pioneiro? A gente tem que ser sempre aquele cara que absorve a tecnologia. Por que a gente não pode ser aquele cara que gera a tecnologia? Né? E o pior é que cada vez mais a sociedade consome tecnologia. Então você diz, nós somos pobres, não conseguimos nem consumir, mas a gente consome. Sim. Somos excelentes consumidores de tecnologia, amamos tecnologia. E a tecnologia, ela tira empregos. Lógico que a tecnologia tira empregos. Quando você trabalha num local que precisava de um monte de funcionário, hoje você não precisa mais, você está tirando empregos, né? Numa agência de viagem que você não faz uso mais disso, porque você faz direto no site, você está tirando emprego daquela pessoa que fazia aquele trabalho. Então, tem uma série de atividades que fazem isso. Mas aí você fala, peraí, mas tira emprego, mas em compensação você ganha emprego na tecnologia. Você está tirando um emprego mais operacional e colocando um emprego mais intelectual.
Sim, se você consumir aqui, mas se você consumir em outro lado do mundo, você só está perdendo, né? Sim, com certeza. Se você pega uma tecnologia já pronta e traz para você, você não está gerando emprego, você não está gerando conhecimento, você está gerando apenas uma importação pura e simples. Você está trocando um emprego aqui por um emprego em outro lado do mundo, e aí não é tão legal. Até porque, né, tem todo um ecossistema, a gente precisa do progresso, do crescimento. E, por exemplo... Mas a gente tem muito conteúdo, tem muito conhecimento, né, Marcos? Sim, e outro detalhe, a gente tem que lembrar o seguinte, o Rio de Janeiro ele tem uma capacidade produtiva violenta. Você pode gerar aqui no Rio de Janeiro em startups, você pode gerar cultura, você pode gerar mentes aqui que você não precisa estar exportando. Se você conseguir fazer com que essas pessoas acabem ficando dentro do nosso ecossistema e acabem gerando produtos para a gente. Né? O Rio de Janeiro pode virar um polo de tecnologia tranquilamente. Eu costumo falar que o Rio de Janeiro pode ser a Boston do Brasil. Sim. Porque quer lugar com mais centros de excelência de universidades do que aqui? São Paulo também tem, mas aqui nós temos o FRJ, temos PUC, temos o UERJ, temos o UF, temos inúmeros centros de tecnologia de altíssimo nível. Então é um lugar perfeito para ser uma efervescência. E aí você falou na startup, né? Sim. Poxa, a gente vai tornar a pesquisa e desenvolvimento em inovação. Porque enquanto você cria muita pesquisa, muito produto, que não é produto, que é uma pesquisa de universidade, ele não entrou para o comércio, ele não foi comercializado, ele não foi acessível à sociedade, a sociedade não pode fazer uso disso, aquilo não é inovação. Sim. E aí aquilo se perde. E mais, muitas vezes a universidade fala, não, mas a gente vende para uma Petrobras, para uma grande empresa. Mas ainda assim é um recurso que é meio desperdiçado. Por quê? Porque uma grande empresa ela vai fazer uso pontualmente daquela inovação. Enquanto, se você torna aquilo um produto que possa ser multiplicado por uma empresa que vai comercializar aquele recurso, ela vai vender para várias empresas, ela vai tornar aquele produto um outro produto, ela vai desenvolver aquilo e você vai gerar riquezas em cima de outras riquezas. É uma bola de neve. Então, vira uma bola de neve. Enquanto você vende para o usuário final diretamente, você não consegue gerar isso. É que as pessoas às vezes não entendem que você tem todo um ecossistema satélite em volta disso aí, que é alimentado pelas startups, que é alimentado pelas empresas, que é alimentado por tudo aquilo que economicamente nós conseguimos produzir dentro do Rio de Janeiro. Se a gente conseguir fazer isso acontecer, você vai conseguir fazer com que esse estado mude economicamente. Não é turismo só, é tecnologia. Não. É um desperdício uma cidade com essa capacidade que nós temos, né, com tantos centros de pesquisa, inclusive LNCC, um centro de pesquisa, CBPF, números, Fiocruz, lugares onde a gente pode estar gerando produtos. Não eles não podem, são empresas, instituições públicas, elas não podem ser uma empresa comercial. Sim. Mas elas podem sim dar filhotes. E esses filhotes gerarem economia. Mas, assim, são vários fatores, né? São vários fatores que estão presentes. Esse distanciamento, acredito que o mercado, a universidade não vê com muito orgulho originar uma empresa comercial. Eu era tipo boa aluna, sabe? Assim, bem boa aluna. Bem boa aluna. Tinha CR alto, no mestrado, doutorado, passei com A em todas as disciplinas, foi bem legal. E os professores gostavam de mim, era aquela coisa. E o que acontece? Quando eu saí de lá, eu não sei, eu achei que gerou uma estranheza, não uma antipatia ou coisa parecida, mas uma estranheza, assim, tipo, por que você está saindo da universidade? Né? Mas, assim, acabou meu ciclo e agora eu vou fazer outra coisa. Sim. Né? Não quis ser professora. E não tenho nada contra professor, porque meu pai e minha mãe professores. Então, a minha família toda é de professores. Eu tenho um grande orgulho disso, mas eu queria mesmo fazer esse produto.
E eu sinto que na universidade existe essa preocupação. Poxa, mas vai vender? Vai ser vendedora? Como assim? Né? Há um preconceito contra a venda, que não é só do professor universitário, só da universidade, é da sociedade como um todo, né? A sociedade acha estranho você vender. Então, é um obstáculo cultural, quer dizer, o próprio empreendedor sente esse obstáculo porque ele vai superar essa dificuldade cultural dele e ainda dos que estão em volta dele, né? Mas, além disso, nós tem as brigas de impostos. Então, o Rio de Janeiro hoje, por exemplo, tem a alíquota mais alta de imposto de tecnologia do Brasil. Mais do que São Paulo, quase o dobro de São Paulo. Eu acho tão injusto, né? Não, totalmente. A gente tem que falar com o governador, tem que bater um papinho com ele. Estamos falando com todos. Toda a oportunidade que tem os candidatos que estão vindo, nós chegamos sim a falar já com todos os prefeitos nas oportunidades que tivemos e estamos falando agora com os candidatos. Né? Para que as pessoas têm que pensar que você não vai ganhar você vai ganhar em volume, né? Você vai ganhar na quantidade. Quanto mais empresas você tiver, se você meio diminuir o imposto, você vai atrair empresas, você vai começar a ganhar em quantidade. Então você vai conseguir botar empregos, você vai conseguir ganhar, a remuneração do Estado vai aumentar muito mais. Sem dúvida. Você não jogou SimCity quando garoto? Você tem mais ou menos a mesma idade que eu. Né? Você diminuir o imposto e enchia a cidade. SimCity 2000, a gente enchia aquela cidade de troço. Só baixar um pouco o imposto. Exatamente. A cidade subia. Aí depois subia e ficava compensando. Exatamente. Aquela negócio, né? Mudava de um lado para o outro. E aí fazia a cidade crescer. Daqui a pouco você vai vendo a cidade estava desenvolvida. Exatamente. Viu? Eu tô sempre. Não, e se você parar para pensar, os games às vezes ensinam também muitas coisas, né? Até você parar outra coisa também, você falou negócio de investimentos. Game aqui no Brasil acho que nós somos o segundo ou terceiro maior número de jogadores do mundo, né? Então, ou seja, a renda que a parte de gamificação e de games gera no Brasil é imensa. Por que a gente não forma o Rio de Janeiro em um polo de game? A gente até está tentando, né? Tem um pessoal no Rio de Janeiro, no estado, né? Acho que é em Três Rios, não é? Que tem um polo. Eu conheço uma pessoa muito boa lá em Três Rios também, o Paulo. Estão fazendo, mas assim, precisa profissionalizar mesmo, né? E não é um ou outro. Eu hoje tenho a consciência que não é incentivar uma empresa ou outra, você tem que incentivar muitas, porque algumas vão dar certo. Se você só apostar tudo numa só, pode ser que um fator qualquer não dê certo. Pode até ser um fator até de qualidade excessiva. Quer dizer, o produto é tão bom que o público ainda não está capaz de entender. Então, você tem que apostar em vários. A aposta tem que ser em vários. Eu acho que o Estado ele tem que ajudar nessa aposta. Sim. Favorecendo o que puder. Não dá dinheiro, não precisa dar dinheiro, mas favorece em algum aspecto, incentiva quem está se unindo. Tem que ter alguma coisa, né? Dá um recurso, dá um galpão para que a pessoa possa chegar lá e montar um ecossistema. Tem muita coisa para ser feita. Eu tive agora, semana passada eu tive no HIT. Não sei se você ouviu falar do HIT, lá de Taubaté. Né? Sim. Eu vi o espaço que a prefeitura deu para o projeto. É dentro de um shopping. Mas um espaço muito bem perfeito, alinhado, bonitinho. Tá ali, o projeto tá andando, tá rodando, tá saindo do lugar. Por quê? Porque eles querem desenvolver tecnologia, eles querem sair. A prefeitura de lá achou que aquilo ali é a ideia certa para se desenvolver tecnologia. E não estão errados. A gente tem que agora aqui lembrar disso. Né? Como eu falei uma vez, conversei uma vez com Maria Isabel. Não sei se você conhece a Maria Isabel. Tô tentando. Não conheço pessoalmente, mas. Eu conheço pessoalmente. Estou tentando trazer ela aqui para falar no canal também. Ela já viu o meu WhatsApp hoje e não me respondeu. Maria Isabel responde. Deve estar bem ocupada agora, né? Com certeza. Agora já era. Mas eu consigo. Eu sou insistente. Mas o que acontece? Você vê, eu estava falando uma vez com ela, estava falando com o pessoal da startup. Fica muito ligado naquele
ponto acadêmico. Você, como você mesmo falou, você quis sair do ambiente acadêmico para você fazer aquilo que você gostava. Deixou de ser um professor, deixou de ser um mestre, para você ser um vendedor de suas ideias. Né? E transformar suas ideias na realidade que você gostaria que acontecesse. E aconteceu, tá aí, 25 anos de Labs com a 245, né? Eu hoje estou com uma doutora na minha equipe, uma outra doutora. Ela é da área biomédica, e ela está ajudando a fazer um aplicativo de saúde que a gente está fazendo com inteligência artificial, um trabalho bem bacana. Na verdade, a gente está criando um spin-off, né? Uma empresa que é uma startup que vai trabalhar junto com a Labs 45, provavelmente ela vai ter um futuro próspero aí pela frente. Com certeza. E vamos tentar ver se essa empresa, se ela continua no Rio. Se ela mantém as raízes do Rio de Janeiro. Esse é o ponto. Tem muita gente que vai lá para Floripa, tem gente indo para Curitiba, tem gente indo para São Paulo. Eu tenho a forte impressão que imposto é muito determinante, porque você cobrar o dobro de uma outra cidade, para você, para gente que é carioca, pesa mais o amor à cidade. Mas se você tem um investidor que vai pegar uma parcela importante da sua empresa, ele vai dizer assim, por que você está aqui pagando o dobro de imposto que você pagaria lá? Porque investidor, ele vai pensar dessa forma. Ainda, né? Sim, e aí, como é que você argumenta? Um anjo, uma Venture Capital, o cara vai pegar aquilo ali, vai olhar e vai, cara, eu quero investir em você, mas eu quero minimizar meus custos, eu quero minimizar meu problema. Como eu posso fazer isso? Lógico. Simples. Muda de estado. Investe. Pois é. Eu vi em São José dos Campos, tem até um vídeo no canal sobre isso, que eu fiz na porta da parte de startups. Cara, que prédio lindo em São José dos Campos, que é só para fomentar a aceleração de startups. Dentro do Parque Bulemax. É uma coisa assim bucólica. O prédio é lindo. Eu tenho no vídeo que eu tenho falando sobre acho que são sobre aceleradores, não me lembro agora. O que é uma aceleradora? Isso aí, o vídeo é sobre o que é uma aceleradora. Tinha muito vento batendo, foi horrível na parte de áudio. Né? Até eu me desculpei depois. Falei, gente, desculpa, porque é o vento. Tá? Mas legal. É lindo, 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 lindo. Você olha para você, cara, por que no Rio você não pode ter uma coisa assim? Você não pode ter um projeto desse nível? Você não pode inovar? Você vai dizer assim, mas precisa ser lindo? Eu acho que precisa, se você pensar que toda empresa tem por objetivo vender. Sim. Né? Então a gente tem que começar a mudar essa cultura, que a gente tem que ser bem claro, queremos vender. A startup tem que vender, não é só se vender. Ela tem que vender o produto que ela fez. Então, a aparência, o status, certas coisas fazem diferença na hora que você vende. Então, você botar num ambiente lindo vai facilitar que o seu comprador chegue e olhe e fale assim, não, é bacana, é moderno, é tudo, e aí ele se entusiasme mais em vender. A gente sabe que nem tudo é um mar de rosas, que não é tão simples assim, é dinheiro, é custo, e as empresas, na maioria das vezes, não conseguem ter um ambiente lindo para apresentar para os seus compradores, né? Sim. Certamente não, e elas tentam botar uma bela homepage, fazer uma coisa que disfarça para não se apresentar. É justo que todo mundo começa, né? Então faz parte, mas se a gente tiver isso em mente, de que o objetivo é vender seu produto, é melhorar o marketing, a gente vai entender por que tem que ser bonito. Sim. Não é só por ser na moda, né? Sim, claro. Todo mundo tem sua garagem. Exatamente. Todo mundo tem sua garagem. Da garagem você pula para alguma coisa. E eu gostaria, sinceramente, de ver no Rio de Janeiro uma escola de negócios muito voltada para o comércio internacional e aí no caso de tecnologia. Eu acho que a tecnologia, ela tem um comércio muito particular, muito diferente dos outros setores, né? Fala-se muito em comércio até de exportação de produtos agrícolas ou de artesanato,
Você vai na Apex e tem uma bela estante com produtos de artesanato do Brasil. É bacana, é bonito, mas é preocupante saber que é isso que a gente considera o principal fator de exportação num país tão grande. Né? Como é assim que o país é visto, e é assim que a gente está promovendo o país. Né? Pior, né? É assim que a gente quer ser visto, oficialmente falando. Então, eu gostaria de ver que o Rio de Janeiro fizesse uma escola de negócios para empresários de tecnologia e desenvolvendo diversos aspectos, mas principalmente de comércio e comércio exterior. Por que o comércio exterior? Você fala assim, talvez não precisasse exportar. É complicado. No software, área de tecnologia, a exportação é muito natural, porque você tem que escalar, você tem que multiplicar, e aí E é muito fácil, né? Porque você tem condições de chegar lá. Então, acho que a exportação é um caminho meio necessário para esse tipo de setor. Assim como o entretenimento, que também foi uma grande aposta do Brasil no Rio de Janeiro, né? A TV Globo, a Agência Central, ela tem que exportar. A gente não vê filme iraniano, a gente não vê filme indiano, o americano a gente já vê há muito tempo, mas a gente está vendo agora outros filmes de outras nacionalidades e estamos gostando. Sim. Então a gente também tem que fazer essa parte, porque se a gente está consumindo filme indiano, o indiano tem que consumir o nosso filme. Sim, e consumir produtos de qualidade. A gente tem que pensar o seguinte, também a gente tem que parar um pouquinho de pensar, o brasileiro tem que parar um pouco de pensar, de querer gerar coisas de conteúdo assim, bucólico, e que acha que coisas que só o brasileiro consome, ou só o brasileiro entende. A gente tem que viver para o mundo, né? Tanto na parte de software, quanto na parte de cultura, na parte de entretenimento, a gente tem que exportar para o mundo. Eu estive vendo agora uma série russa, excelente, ela exportou a série para o mundo. Apesar de ser ambientada na Rússia, você encaixa ela em qualquer canto do mundo. Ela é encaixável. Ela não é regional. Ela é encaixável. A Dark, que teve agora no Netflix há pouco tempo, a Dark é uma série alemã que virou um must. Eu vi os dois. A série mais maluca do mundo. Ela vai pra trás, vem pra frente, vai pra trás, vem pra frente, vai pra frente, vai lá pra frente. Deu a volta, fez um 8 e acabou. A gente fica num loop mental com a série. Né? Mas, cara, é uma série fantástica. E alemã. Você encaixa aquela série nos Estados Unidos, você encaixa aquela série no Brasil, você encaixa aquela série na Rússia, você encaixa aquela série em qualquer lugar do mundo. Sim. A 3% que fizeram há pouco tempo, sem nem se lembrar. Eu gostei também. A 3% é muito boa. E ela também encaixa em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Tem que ser coisa. Eu ouvi falar que 3% fez muito sucesso na Coreia. Sim, é uma série fantástica. Porque podia ser em qualquer lugar, né? Então... Ela pode fazer sucesso nos Estados Unidos. Ela tem tudo para fazer sucesso nos Estados Unidos. Por que não? Ela é uma série de ficção que não é ambientada em qualquer canto. Pode ser em qualquer lugar do mundo aquilo ali. Então o Brasil tem que começar a parar de fazer uma coisa regional e começar a fazer uma coisa mundial. Tanto na parte de software quanto na parte de entretenimento. Esquecer um pouco o nosso lado artesanal e passar para o nosso lado inovador. Até porque não é só uma questão de inovação também, sem dúvida, mas olha só, nós somos um dos países mais distantes no mundo daquele centro desenvolvido do mundo. Sim. Distantes mesmo, quer dizer, o nosso maior tem o Nordeste, que tem um potencial enorme, ao meu ver, porque é bem mais próximo da Europa e dos Estados Unidos. Mas o nosso maior centro desenvolvido, que fica aqui no Sudeste, ele é bem distante da Europa e dos Estados Unidos, né? Então, às vezes você vai comparar, vamos comparar o Brasil com a Turquia. A Turquia fica no meio do mundo. A Turquia fica no meio do mundo, fica ali, né? A Ásia, a Europa ali no meio, pertinho. Sim. Então, mesmo que tenha suas dificuldades, assim, não se compara. A gente se esforça muito mais para passar um produto, para poder exportar alguma coisa material. Enquanto exportar algo que é tecnologia, exportar entretenimento, você não precisa exportar via navios, né? Então é muito mais fácil.
Nós estamos no meio digital, gente, nós estamos no meio streaming. Hoje você pega hoje você tem um data center da Microsoft em São Paulo. Né? Lembra disso? Você tem um data center imenso. Sim, tem muitas condições de fazer muita coisa. Você utiliza essa capacidade para poder fazer exportação de conteúdo. Por que não? A Globo está tentando fazer com a Globosat, mas ela está tentando fazer como? Com o conteúdo dela. Só que ela tem que começar a parar para pensar que não é só o conteúdo dela, ela tem que começar a gerar conteúdos e o conteúdo dela é muito regional. Então são coisas que só o brasileiro vai entender. Entendeu? Tem que ser coisas tipo 3%. Apesar que aqueles filmezinhos indianos são bem regionais, né? Mas são legais. São legais. Bollywood, né? Se a gente parar para pensar em Bollywood, né? Mas a gente para pensar, se a gente reparar uma coisa, se a gente ver nossa trajetória desde a época que você começou a Lab e até hoje, o que mudou no mundo? Mudou muita coisa. O mundo é completamente diferente, é um outro mundo. O mundo está cada vez mais ligado, o mundo cada vez mais conectado, o mundo mais ainda agora em 2020, o mundo está virando um mundo digital. Muita gente tinha aquela reticência, né? Agora não tem mais, não tem jeito. Ou você é digital ou você está fora. E particularmente nos últimos 7 meses aí... Totalmente, esquece, você é digital, meu amigo. Aí acabou. Isso, para mim, é uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade da gente se reinventar. Mas também é um grande risco. Porque se a gente achar que tem tempo para pensar, aí ferrou. E não é detalhe, você pode reinventar de uma forma errada também, né? Você pode traçar um caminho errado. Sim, verdade. Como você não teve um tempo para pensar, você também não tem um tempo para traçar um caminho. No momento que você não traça aquele caminho, o caminho certo, podemos assim dizer, um caminho de desenvolvimento sustentado, né? A tua infraestrutura, a tua base vira uma lama, né? Mas você não acha que as coisas estão correndo muito rápido e que tem muita gente em volta correndo muito rápido e... Não sei. Eu tô sentindo que parece que tem muita gente atirando para tudo quanto é lado. Principalmente no EAD. Na parte, eu conversei com um professor sobre EAD, o cara estava comentando comigo isso, a gente teve até, foi na Rio Info. Eu fiz um painel na Rio Info, que eu botei um professor falando sobre EAD, professor de TI. E ele estava comentando que muitos professores não estão prontos, ninguém está pronto. Eu conheço muita gente que não tem a mínima noção de TI. Gente da nossa idade, o mais novo até, que o cara olha para TI e fala assim: isso come? Isso veste? Mas será que a gente não está passando por esse momento que eu falei? A gente está se distanciando entre o consumidor e o produtor? Sim. Nós somos excelentes consumidores, mas na hora de fazer alguma coisa a gente paralisa. Sim, exato. Quando eu era mais nova, os computadores eram bem arcaicos, né? Mas a gente programava coisas impressionantes, né? Então eu pegava um equipamento da HP, um analisador de espectro da HP, eu escrevia dentro do analisador em 80 e poucos. Eu pegava, botava um cabo, acho que era cabo paralelo, e pá, escrevia dentro do firmware do HD, do HP, que era o analisador de espectro, programava o analisador de espectro e ele fazia o processamento que eu programava nele. Isso era uma coisa assim de outro mundo. Hoje, nenhum equipamento da HP, ou HP também, né? Mas nenhum equipamento equivalente tem o detalhe de como se programar. Você não sabe mais, é uma caixa preta. Por quê? Porque já passou da fase. Agora, são produtos mais descartáveis, não são produtos também para durar tanto tempo. E ninguém mais programa, ninguém mais interage. Tem drivers, tem protocolos para trabalhar aqui e ali. Ok, só que o que esse ok significa? Que você, pessoa comum, está mais distante de ser capaz de fazer aquilo. Sim. Né? E aí você acha que tem que estar tudo pronto. Então, em 96 eu programava um HTML usando o Notepad. Hoje as pessoas esperam que tenha um programa mais sofisticado para fazer isso. E o que a gente não pode deixar é o nosso jovem ter medo de tecnologia. Sim, e pode acontecer isso, né?
Você pode ter ele gosta de tecnologia, mas da tecnologia pronta, né? A gente sabe. Ele é consumidor. Sim, a gente sabe a dificuldade de você encontrar um desenvolvedor no mercado, né? E tá bem difícil você encontrar aquela pessoa que gosta de bits e bytes, né? A gente veio da época dos bits e bytes. Eu conheci eu tinha um amigo meu que na época de Atlantic Petróleo, poucos vão lembrar disso, né? A famosa Atlantic Petróleo, fui desenvolvedor da Atlantic Petróleo. Eu conheci um cara que programava em Assembler. Ele até tentou me ensinar, mas eu fiquei maluco, só de olhar o cara fazendo, né? Move, o endereçamento hexadecimal de um lado para o outro. Então, hoje em dia, a pessoa que está hoje em dia, ela não quer mais pegar aquela linguagem de programação e sair. Hoje é o mundo no code. Exatamente, o mundo low code, que tem um lado bom desde que você adiante o outro lado. Sim. Quer dizer, ok, eu não preciso mais programar isso, mas em compensação eu tenho que saber programar outra coisa. Eu acho que, vamos lá, mas eu também não sou tão pessimista. O mundo Arduino é fofo. Sim, com certeza. Né? Com certeza. O Arduino é bacana. Não, ele é muito gente fina. Ele é muito. Eu acho que o jovem que faz essa programação, ele já tem uma chance, mas ele tem que ter um espírito de produto. Ele tem que dizer, eu vou fazer um produto com isso, eu vou vender e multiplicar. Eu tenho um bate-papo aqui sobre o no-code do pessoal lá de Três Rios. Acho que foi até com o Arduino, se não me engano. Que, nossa, a gente ficou falando quase 1 hora de no-code. Que ele ficou dando uma aula de no-code através da empresa que ele tem. E é que ele estava falando, se o cara souber programar, ele já está um passo adiante. Não é que o cara que saiba programar, não saiba programar, não possa trabalhar com no-code. Ele vai poder trabalhar com no-code. Mas eu acho que cada vez mais a inteligência artificial ela vai começar a tomar esse lado daquele cara que sentava para fazer a digitação. E a gente vai começar a passar agora para a parte da criatividade. A gente eu não posso falar mal de low code não, porque eu sou fabricante de uma plataforma low code, tá? Não, mas eu não estou falando mal não, eu gosto. Eu sou daquele cara que eu gostaria de ter o botãozinho, aperta aqui, ó, cara, eu quero que esse botãozinho faça isso, eu quero que esse botãozinho faça isso. A preguiça é a mãe da inovação. Sim. Se você não tem preguiça, você não vai a lugar nenhum. E você quer agilidade, né? Eu acho que talvez seja por isso. Você quer que o que você pensou hoje de manhã, de tarde esteja pronto. Né? Então é por isso uma das coisas do no-code e de outras coisas que podem surgir, da própria inteligência artificial que está trabalhando no GPT-3, né? A parte de inteligência artificial que o cara criou um jogo inteiro, um sistema de inteligência artificial criou um jogo em que ele muda o jogo conforme o cara vai jogando. Isso tudo em GPT-3. Tá mudando, o mundo tá mudando. Maria, eu não vou segurar mais você. Eu falei pra você o que eu falei pra você. Não, e eu falei pra você, se a gente começa a conversar, a gente não para. Sabe por quê? Porque o papo é bom. Quando você pega duas pessoas de TI e as duas pessoas de TI começam a falar sobre TI, não adianta. É aquele papo que vai até meia-noite se deixar. Não, certamente. Eu tô aqui, brinquei, né, que eu acordei cedo e tô no maior pilha aí, trabalhando direto, mas eu tô animadíssima. Mas eu entendo, tem que acabar. Tudo tem que acabar um dia, para poder começar de novo outro dia. A gente vai voltar a conversar de novo, a gente vai tomar outros temas, tá? Assim como eu quero fazer com o pessoal da advocacia, como eu quero fazer com o pessoal... Eu tô tentando ver um pessoal de medicina também para fazer comigo, pra gente falar um pouquinho de inovação na medicina. Eu acho interessante, né? Quanto mais a gente começar a mostrar para os caras. Então, vou falar. Fale. Nos dias 25 e 26 de novembro, sim, teremos o Health Tech, segunda edição da SESP Rio de Janeiro. A primeira edição foi presencial, essa vai ser online e ao vivo, que os nossos eventos são ao vivo. E olha, vai ser muito bom. Porque no ano passado foi um escândalo de bom, que a gente nem falava de doença, não era um assunto que agora vai ser incrível. Esse ano tem tudo para você falar de tudo, né, que você possa imaginar, né? Você tem um prato cheio nas mãos. Maria, muito obrigado por você. A gente vamos encerrando aqui. Obrigada a você. Faça a sua despedida, eu vou fazer a minha e a gente encerra o vídeo aqui. Por favor. Então, gente,
Marcos, obrigada novamente pelo convite, foi muito agradável a nossa conversa. E, bem, ficamos para a próxima. Espero vocês aí nos eventos da CESP. Vamos participar sempre e unir a tecnologia, o empreendedorismo, os empresários tradicionais em torno desse objetivo maior, que é o crescimento do Brasil e a relevância do país nesse setor de tecnologia, que é isso que a gente precisa hoje. Com certeza. Novamente, muito obrigado. Sei o quanto é difícil você conseguir parar um pouquinho para poder conversar com esse seu amigo. Mas nós estamos aí e nós vamos chegar muito mais além. Aqui é o canal Quem Sabe. Se gostaram, se inscrevam, compartilhem. Vocês têm um prato cheio de cultura na mão aí para vocês. Não deixem de observar o quanto a gente espalhou aqui de conhecimento. É muito importante você ouvir das pessoas que conhecem para que você consiga fazer o teu futuro muito melhor. Até uma próxima. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.